Silvia, tu podia fazer a prece inicial hoje, né? Qual é, Silvia? Eu ou a Leal? Você, Faço, você. com certeza. Será um Deixa eu te prazer. falar. A minha mãe vai ler a página, depois você faz a prece inicial. Tá bom. 18 de outubro. Atravesse calmamente este dia, mantendo seus olhos em mim. Eu abrirei o caminho à sua frente. Às vezes, a estrada vai parecer bloqueada. Se você prestar muita atenção ao obstáculo ou procurar uma maneira de contorná-lo, provavelmente se perderá. Então, em vez de fazer isso, concentre-se em mim, o pastor que o conduz pela estrada da vida. Antes que perceba, o obstáculo ficará para trás e você mal saberá como passou por ele. Esse é o segredo do sucesso no meu reino. Por mais que você permaneça ciente do mundo visível ao seu redor, sua consciência principal diz respeito a mim. Quando seu caminho apresentar dificuldades, confie em mim para ajudar a atravessá-lo. Minha presença permite que você encare cada dia com confiança. Amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos guardiães, Mestre Jesus, equipe da Falange Espiritual de Luz, nós te pedimos a permissão para iniciar mais uma noite de estudos e que esses estudos possam estar fortalecendo em nós a confiança em Deus, a confiança nos momentos difíceis, a confiança que momentos de alegria acontecem, que momentos de tristeza são precisos, que dificuldades e pedras em nossos caminhos, tempestades, são precisos na vida de cada um de nós, porque é com essas dores que nós aprendemos, que nós evoluímos. Hoje, nesse dia 18 de outubro, é um dia bem especial, dia dos médicos, dia do nosso médico maior, Dr. Bezerra de Menezes, que muito nos ampara e nos auxilia de forma consciente ou de forma inconsciente, atendendo sempre às nossas necessidades no momento que nós mais precisamos, porque nós confiamos nele. Pedimos permissão para nesse dia tão especial iniciarmos o nosso estudo e que esse estudo possa se concretizar no dia a dia de cada um de nós. Fiquem conosco, que assim seja. Graças a Deus. Que lindo, Silvia. Gratidão. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem sente no coração? Lívia! Vamos lá. Tá numa página que não tem título, eu vou passar aqui. Eita. Vou começar então o capítulo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É logo o primeiro item. Vamos lá. Jesus, tendo vindo para os lados da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem quem eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Jesus lhes disse: vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso,
mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, do versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é esse de quem eu ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Marcos, capítulo 6, do 14 ao 15, e Lucas, capítulo 9, 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sobre o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam de que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 17, do 10 ao 13, e Marcos 9, 11, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com a precisão da maneira pelo qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. A gente já leu, né, essa passagem algumas vezes, e aqui ele fala principalmente dessa diferença, né, que causa muita dúvida, né, até hoje, né, as pessoas não entendem muito, às vezes, né, essa diferença da ressurreição para a reencarnação, e às vezes a gente tende a se confundir, né, o que é normal, né, a gente está aqui para aprender. E o Espiritismo ele trouxe para a gente essa explicação, né, mais clara, vamos assim dizer, do que é a reencarnação propriamente dito, né? Que é onde a nossa doutrina, vamos assim dizer, né, é a principal diferença da nossa doutrina em relação às outras religiões também cristãs, né? Que é a gente acreditar, nós termos essa crença, né? Se acreditarmos que nós podemos vir várias vezes, assim, como nosso espírito, somos únicos, né? Mas podemos vir de várias formas diferentes. Hoje eu sou Lívia, amanhã eu posso ser Maria, posso vir a ser Pedro, Gabriel, Ana, e assim sucessivamente, não importa. O espírito é algo neutro, ele não tem sexo, entendeu? Ele não tem uma forma, vamos assim dizer, definida.
o que tem definido o nosso é o nosso perispírito. Então, quando a gente vier a desencarnar, eu não vou desencarnar e me parecer com outra pessoa. É mais certo de eu continuar parecendo como Lívia por um tempo, porque é assim que eu me reconheço, vamos assim dizer, né? É muito difícil. Já pensou você vira desencarnar e já se parecer com outra pessoa? Seria uma grande confusão, né? Então, a gente fica meio que nessa impressão que o corpo físico nos deixa, né? Então, quando eu vir a desencarnar, eu vou continuar com essa impressão de Lívia, vamos assim dizer. E uma das passagens bíblicas que mais assim fica na cara, né, em relação à reencarnação, é essa em que Cristo faz esse diálogo com os apóstolos, né, com seus discípulos, né? E ele fala tanto de Elias quanto de João, e João Batista, né? E aqui a gente entende que é o mesmo Espírito, né? Basicamente. Ele fala, né? Elias teve que vir, né? Na época que ele veio, e logo após veio João Batista. Então, para aquele momento era necessário, né? Elias, pelo que eu entendo, eu não sei muito bem, mas acho que ele era mais assim, agressivo, não sei ao certo, não sei se estou falando besteira, mas acho que ele chegou a fazer umas coisas bem tensas aqui quando ele estava como Elias, enfim. E com o João Batista ele já veio um pouco mais depurado, né? Tanto que ele veio como o percussor, né? Então eu acho que o espírito dele estava se preparando, vamos assim dizer, para essa missão, né? Porque foi João Batista que, vamos assim dizer, apresentou, né, Jesus para o povo, né? Naquela passagem em que ele está batizando Jesus, né? Que ele está batizando ele nas águas, né? Então é naquele momento mais ou menos que as pessoas têm aquele vislumbre, né? Que Jesus era, né, um ser de luz e que veio aqui para fazer a diferença, vamos assim, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vê que lá atrás, desde Elias vindo para João e tal, tudo estava sendo preparado, mais ou menos, né, para que acontecesse isso. Como a gente sempre fala, né, que Deus não escreve em linhas tortas, né? A gente que não entende. Então, nesse momento aqui, ele é bem claro, né? Ele fala, eu vos declaro que Elias já veio. Então, aqui nos deixa bem claro. Aí depois ele logo fala, aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Entendeu? Então, no momento ele fala de Elias e no outro ele fala de João Batista. Então, a gente entende que era um mesmo espírito, né? Só que reencarnado no corpo de um homem diferente. Então, é mais ou menos isso que a reencarnação, né, traz para a gente. E por isso que nós temos, né, inúmeras provas aí que o Espiritismo nos trouxe, que Kardec auxiliou na decodificação, que faz a gente crer cada vez mais, né, na reencarnação. Temos inúmeras obras de Chico, com o auxílio de André Luiz, né? Enfim, Emmanuel, e por aí vai. E aí tem essa diferença da ressurreição para a reencarnação, né? Se a gente pudesse usar um exemplo do que seria uma ressurreição, a gente usaria a situação de Lázaro, porque Lázaro, ele não propriamente dito morreu, ele não veio a vir a óbito, mas ele sofreu agora eu esqueci o nome, mas ele sofreu de um mal em que o seu corpo é como se você estivesse num coma, vamos assim dizer, né? Como se você estivesse num coma em que você parece que realmente está morto. E naquela época, a gente entende, há 2000 anos atrás, os recursos na área da saúde eram muito escassos. Então, se a pessoa simplesmente cai e aparenta estar morta e tal, óbvio, né? Ele foi sepultado, ele faleceu, foi dado como morto. E a gente sabe que Jesus Cristo, já naquela época, né, com toda a sua
perfeição, com toda a sua evolução, inteligência, ele sabia que Lázaro não havia morrido. Então ele foi lá, vamos assim dizer, despertá-lo, né? Então a gente pode usar o exemplo de Lázaro como uma ressurreição nesse sentido, de que ele veio, né, a quase falecer, né, mas aos olhos daquele povo naquela época ele havia falecido, né? Mas ele voltou à vida, como se fosse o coma, né, que a gente usa, né, que os médicos usam, né, essa palavra, como se fosse o coma que a gente está acostumado, né? E a reencarnação já é diferente, foi o que eu expliquei. A reencarnação, o espírito é o mesmo. O que muda é o nosso corpo físico, entendeu? Sendo que o nosso perispírito fica com aquela impressão da nossa última reencarnação. Mas conforme a gente vai para a erraticidade, né? A gente vai nos moldando de acordo com a necessidade daquela missão, ou daquela prova, ou daquela expiação. Então, foi necessário que eu viesse como mulher, mas numa próxima pode ser necessário que eu venha como homem para aprender alguma coisa, ou para passar por alguma prova que eu preciso passar. Então, de acordo com a minha necessidade evolutiva, né, a espiritualidade se une comigo, o que pode acontecer com o meu consentimento ou não, porque se eu for um espírito muito inferior, né, aos nossos irmãos, né, que estão mais necessitados de auxílio, a espiritualidade superior se reúne e molda, né? Não, ele precisa passar por isso, ele precisa passar por aquilo para se depurar, para ver se ele consegue ter mais uma chance e tal. Então, eles mesmos, vamos assim dizer, moldam e nos enviam para cá, né? Com o nosso corpo físico e o espírito. Então, é mais ou menos isso que acontece. Acho que era isso que eu queria falar. Eu acho que Deus te inspirou e você falou muito, muito bem. Quer falar, Silvia? Quero falar, não, eu quero perguntar. Não muito em relação ao título, né, do estudo de hoje, mas em relação à fala da Lívia, né, que assim esclarece muita coisa, né, essa questão mesmo do Lázaro eu não sabia, né, dessa questão dele. Reconheço, sei dessa doença. A minha mãe, que desencarnou há muito tempo, ela comentava muito que parece que teve artistas que sofreram disso e ela pediu: quando eu for embora, eu quero ser velada de um dia para o outro. E assim a gente fez a vontade dela, tá? Mas enfim, a minha pergunta é: a gente desencarna, eu entendo que né, desencarnou o espírito, ele ainda permanece se enxergando com aquela forma física que ele estava aqui na Terra, encarnado. Mas as outras pessoas, quando eles vêm em sessões, por exemplo, mediúnicas, o enxergam com essa mesma forma física ou não? E outra questão, existem aqueles que reencarnam em outro corpo físico. Legal. E existem aqueles que estão aqui conosco, nosso mentor e nosso anjo da guarda, que eles não reencarnaram em outro corpo físico, eles continuam no plano espiritual e eles não têm uma forma física de uma cor de um cabelo, de uma cor dos olhos e de sexo. Eles têm o formato de um corpo humano, sem distinguir, né? No formato de uma luz. Corrijam-me, por favor, se eu estiver falando besteira, né? Mas é assim que quando a gente vai ver alguma foto espírita, alguma postagem espírita, a gente vê os nossos amigos de luz. E quando eu estou em determinadas meditações ou em tratamentos, é assim que eu os vejo. Mas também já me foi dito, né, uma vez numa sessão de tratamento, de que, por exemplo, provavelmente o meu anjo da guarda poderia ser a minha avó materna, a quem eu tinha tanto vínculo e que estava ali me protegendo. E antes da pessoa me dizer isso, quando eu comecei os meus estudos espíritas lá atrás, antes de eu começar meus estudos espíritas, tá? Quando eu fui presenteada com o meu primeiro evangelho, eu nem sabia o que era espiritismo. Eu devia ter uns 21 anos, foi uma professora da faculdade que me entregou um livrinho, que percebeu que eu precisava de ajuda, ela me emprestou um livrinho sobre o anjo da guarda.
E na época, quando eu li, eu não entendi praticamente nada, mas eu entendia que ele falava que o nosso anjo guardião era uma pessoa muito querida, muito próxima a nós e que estava conosco, né, o tempo todo. Só que essa minha avó, ela veio desencarnar, eu já era moça, eu já estava quase me formando, né, tendo a minha profissão. E aí é que vem essa minha dúvida em relação a essa questão do desencarne, da reencarnação, da forma física. A Lívia quer falar. Então, pelo que eu entendo, o que acontece? Foi o que eu tinha falado. A gente desencarna e a gente fica com aquela impressão do corpo que a gente tinha, né, na última vez que a gente estava aqui na Terra, materialmente falando. Então, se eu for um espírito, né, mais evoluído, tal, eu acho que de certa forma eu posso moldar, vamos assim dizer, né, a forma como eu estou, porque eu lembro de a minha avó faleceu, eu tinha 13, 14 anos, e ela chegou aí no centro espírita para visitar o centro espírita que a gente frequenta, sem ser o FE, que os meus pais frequentam. Ela chegou a visitar a gente e tal, e uma moça que é médium vidente falou que era a minha avó, só que ela estava com os cabelos grandes. E a minha avó sempre teve o cabelo bem baixinho, igual da Dona Antônia, entendeu? E ela estava na mesma aparência da minha avó, do jeito que desencarnou, só que com os cabelos grandes. Então, provavelmente foi alguma vontade dela, entendeu? De, né, aparentar aquela imagem, não sei, poderia fazer bem a ela. Então, eu acho que eles têm esse, né, podem moldar de alguma forma. Assim como espíritos inferiores podem vir a perturbar a gente em formas assim monstruosas, entendeu? A gente fala, eu vi o outro, entendeu? Sabe? Que a gente tem pessoas que realmente elas veem aquilo, porque a pessoa, o espírito, né, nosso amiguinho, né, nosso irmão, que está lá nas esferas mais inferiores e tal, que quer obsediar alguém e tal, ele pode se moldar daquela forma e vir a assombrar, vamos assim dizer, a pessoa que já está meio influenciada e já tem a vidência, entendeu? Então, pelo que eu entendo, eles podem, né, se moldar de alguma forma. Eu acho que de acordo com o que é permitido, entendeu? E em relação aos amiguinhos, né, que estão num plano mais inferior, né, precisando de ajuda e tal, eles também podem fazer isso, só que de uma forma negativa. Tem relatos, né, de pessoas que falaram que viram aberrações, isso e aquilo, e não é mentira, realmente viram. Mas aí são espíritos inferiores que usam do seu perispírito para se moldar de uma forma ruim, do mesmo jeito que um espírito de luz pode, né, ficar com, não sei, igual um anjo, né, uma roupa branca, bonita. Se a pessoa falar, eu vi um anjo de asas, realmente ela viu. Mas, às vezes, o espírito quis, né, se mostrar daquela forma, naquele momento, para aquela pessoa, porque foi necessário de algum jeito, entendeu? Então, da mesma forma que isso pode acontecer para uma coisa boa, também pode acontecer para uma coisa ruim. Você me fez lembrar uma situação que a minha irmã, quando adolescente, minha mãe ainda era encarnada, namorou um rapaz e ele era espírita kardecista. Eu gostava muito de conversar com ele, né? Eu já tinha recebido de presente, né, o evangelho, mas eu nada entendia ainda. E uma vez, ele chegou para mim, para minha irmã e falou: quem é aquela senhora que está ali? Aí a gente, que senhora é essa? E ele descreveu, e as características que ele descreveu foi dessa minha avó. Então, ela estava lá na casa, ela não morava conosco, mas ela ficava muito com a gente, e ela se preocupava muito, tanto com a minha mãe, quanto com a gente. Anos depois, a minha mãe já estava num processo de saúde muito debilitado, né? A gente já tinha passado por vários problemas, e uma noite eu acordei, eu dormi ao lado da minha mãe na mesma cama, e eu acordei com a minha mãe gritando e saindo correndo pela casa e gritando: mamãe, 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 e indo em direção aos fundos da casa. Isso já era de madrugada, eu me arrepiei toda, fui lá, peguei ela, coloquei na cama
E ela tremia e ela falava: a mamãe veio aqui me acordar para correr atrás das galinhas. E minha mãe ficou assim, transtornada. Na época eu comentei com a professora Leila, você lembra dela? E aí a professora Leila me deu a seguinte explicação: faça uma oração porque não é um espírito bom. Os espíritos bons não vêm para perturbar o sono de ninguém. Então foi algum espírito, sabendo do carinho e da saudade que sua mãe tem pela mãe dela, se colocou naquela forma da mãe dela para poder ir lá e tirar o sono da sua mãe, deixar sua mãe mais inquietada, mais agitada do que de costume. Então, assim, tem toda uma lógica isso que você falou, entendeu? E bacana, legal. Eu tenho mais dúvidas, mas o nosso tempinho já está acabando, eu deixo para a próxima. Eu lembrei de um livro que eu li, não lembro mais o nome, de André Luiz de Chico, né? Que ele fala... Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá travando? Tá ouvindo? Ele fala assim, que uma pessoa desencarnou, aí ficou com aquela aparência mesmo, né? Acabou de desencarnar, mas aí ela ficou sabendo da reencarnação, ela teve que ficar sabendo da reencarnação anterior para poder entender, né? Quando ela ficou sabendo, quando ela relembrou a reencarnação anterior, ela ficou com o semblante dividido, assim, sabe? Não era nem uma nem outra, ficou com as duas aparências assim mescladas. Olha que interessante, porque ela lembrou das duas, aí ela mesclou essas duas reencarnações. E de outro livro também que eu li, eles eram apaixonados, né, um casal, aí ela continua viva e ele morre muito jovem. Ele morre muito jovem. E ela vive até ficar velhinha. E quando ela desencarna, ela pede para poder passar, para ele não saber na hora, né, que ela acabou de desencarnar, para ela poder reestruturar ali, para poder. Ela queria se apresentar para ele com a aparência de jovenzinha. Aí passou alguns dias, ela tentando, não sei o quê. Aí, quando ela conseguiu ficar com aquela aparência mais jovem, que ela foi encontrar com ele, do livro também que eu li. E que uma vez com minha avó, até que ela já é desencarnada, muito Tá travando, Suzana. tava jovem, linda, linda, linda. Tá travando, né? A minha internet não tá legal hoje. Agora voltou, eu quero saber dessa história direito. Conta aí Minha mais. internet tá... Eu quero saber. Da minha avó? Já tá bom, conta, vai. Vou falar de novo. Quando eu sonhei com a minha avó paterna uma vez, e ela já é desencarnada, e ela estava linda, jovenzinha, linda, linda, linda. Aquele sonho, sabe quando aquele sonho real, bem real, bem real? Caraca, eu sonhei com ela mesmo de verdade. E aí eu também lembrei disso quando vocês estavam falando que a pessoa continua do mesmo jeito e tal, depois que desencarna. Ela estava bem, bem jovenzinha, bem linda. Era isso. Deixa eu ver. Alguém mais quer falar? Gente, o tempo tá acabando, socorro. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não posso deixa eu ver participar, aqui. não, gente. Eu participo, eu falo demais. Bom, o que eu tinha anotado. Ressurreição, a ciência, né, pelo que está escrito no nosso evangelho hoje, demonstra que é materialmente impossível a ressurreição. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, que toda hora eles pedem, eles falam isso, né, no texto. Aí, quando a gente desencarna, não é só porque a gente desencarnou que a gente vai evoluir rapidamente. Ah, fiquei bonzinho. Não, a gente continua do mesmo jeito, né? A gente continua com as mesmas paixões, né? As mesmas atitudes, os mesmos valores, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. A gente continua a gente mesmo, né? Assim que a gente desencarna, a gente tem uma visão mais clara, né? Poxa, eu podia ter feito isso. Fica tudo mais claro. Mas a gente continua sendo a gente. E assim,
esse texto fala de reencarnação, e a reencarnação explica tanta coisa, né? Eu respeito todas as religiões, mas o espiritismo, ele me completa, acho que é por causa disso, porque fala da reencarnação. Porque como que a gente vai explicar tanta coisa, né? Uma criança que vive pouquíssimo, uma doença, uma pessoa que já nasce com aquela doença, ou uma pobreza extrema. Como que a gente vai explicar sem ser, se a gente não acreditar em reencarnação? Então, eu acho que é por isso que o espiritismo me completa tanto, por causa da reencarnação, por acreditar, né, na reencarnação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos fazer a nossa prece final, então. Suelen, tu pode fazer a nossa prece final? Pode? Vamos orar em amado Mestre Jesus, bons amigos espirituais, Mãe Maria, gratidão por mais uma noite, por mais uma reunião, um encontro, na qual abre nosso coração para a compreensão, o conhecimento, o entendimento. Fortalece, Senhor, os nossos conhecimentos, fortalece, Senhor, o nosso amor, fortalece, Senhor, cada vez mais a confiança em Ti, que toda essa oportunidade de aprendizagem possa ser colocada em prática com muita paciência e sabedoria. Visita, Senhor, cada lar, pessoa que participa desses nossos momentos de estudo e que não puder estar aqui. Visita também, Senhor, os hospitais, os orfanatos, os presídios. Visita cada coração que necessita do Teu amor e da Tua luz. Nos preencha cada dia mais, Senhor, com a Tua misericórdia. Gratidão pelas nossas saúdes, por essa grande oportunidade, por essa semente plantada em nossas vidas, que possamos viver o presente com sabedoria, mas também nos prepararmos para o nosso desencarne, quando for o momento certo, que só sabe, Senhor. Nesse momento, peço também que possa fluidificar as nossas águas, depositando nelas o que é necessário para a nossa cura interior, para que possamos nos manter mais saudáveis física, emocional, psicologicamente. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo Teu amor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que lindo, Suelen. Maravilhoso. O nosso estudo foi muito lindo. Obrigado por todo mundo que falou. Vamos tirar nossa foto, hein? Cadê? Leozinho chegou. Cadê o pequenininho, Silvia? Tá brincando lá no quintal. Ele aqui e o vizinho na casa dele, entendeu? Eles brincam pelo muro. Que legal! Vai aparecer aqui desse lado? Aqui ou daqui? A gente aqui tem que aparecer. Boa noite, gente. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Boa noite para todos. Um beijo. Uma semana abençoada para todos, tá bom? Foi muito bom ver vocês. Muito, muito bom. Apareça mais vezes.